bênção em suas mãos, Pai. Tudo que nós pedimos por essa noite e já te agradecemos na certeza da vitória. Amém. Vamos receber o servo do Senhor com as palmas. Glória a Deus, aleluia. Salve a amada igreja do Pai do Senhor, amém? Amém. Gostaria que você ficasse de pé. Quem trouxe Bíblia, possa abrir lá no livro de Colossenses, Epístola do Apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso de número 7, o último versículo da carta de Paulo. Vocês acharam de amém? Colossenses capítulo 2, versículo 1. Aleluia. Amém. A epígrafe do texto vai dizer: a exortação à firmeza, porque quero que saibas quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos na plenitude da inteligência, para conhecimento do ministério de Deus e Pai e de Cristo, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Versículo 6. Como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados nele, abundando em ação de graça. Em um versículo com uma tradução melhor, Colossenses capítulo 2, versículo 6 ao 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados e transbordando de gratidão. Podem vos assentar. Em nome de Jesus. Paulo prega sobre a firmeza espiritual aqui no livro de Colossenses, e ele chega a um povo que está um pouco fraco espiritualmente, e eu meditando nessa palavra, Deus me deu um tema: enraizados em Cristo, e eu venho pensando nesse tema a semana toda. Eu meditei algo aqui para não ser muito cansativo para os irmãos. A igreja está um pouco ausente, mas a presença de Deus com certeza está presente em todos os dias aqui nessa congregação. Então, o apóstolo Paulo enfatiza a centralidade de Cristo como a fonte da sabedoria e do conhecimento verdadeiro. Ele encoraja os crentes a permanecerem enraizados em Cristo, a permanecerem enraizados na fé com que Cristo nos salvou lá na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo ensina sobre a supremência de Cristo e a necessidade de permanecer firmes na fé. O que é a supremência? A supremência de Cristo significa que Jesus é soberano sobre toda a criação, acima de qualquer poder, ou seja, Ele é suficiente. Quem não tem Cristo não tem nada, mas quem tem Cristo tem tudo, porque só a graça de Cristo nos basta. É só a graça, só a misericórdia de Cristo que basta para as nossas vidas. A gente pode até ter qualquer riqueza aí fora, a gente pode até ter dinheiro suficiente, a gente pode ter uma vida próspera, mas se a gente não tem Cristo, não tem como a gente ser ricos na fé. Então é importante que a gente esteja firmados na palavra como Cristo prega através do apóstolo Paulo aqui no livro de Colossenses. Paulo também ensina sobre a necessidade de permanecer firmes na fé, necessidade de Cristo. Ele é a única fonte de vida, salvação e reconciliação. O pecado nos afastou de Cristo lá em Gênesis. Romanos capítulo 3, versículo 23 vai dizer: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, todos são sujeitos ao pecado. Se a gente for ver lá em Gênesis, a partir do capítulo 3, versículo 9, vai ecoar uma pergunta que Deus faz a Adão: Adão, aonde tu estás?
Por que ele pergunta isso? Porque Adão tinha um lugar de encontro com Deus toda a tarde ali no jardim. Então, após eles comerem o fruto, quebraram uma regra que foi dada por Cristo, quebraram o ensinamento que foi dado a eles, ele automaticamente sai do local do encontro. Por isso que Deus pergunta: Adão, onde tu estás, Adão? Porque ele tinha se afastado de Cristo. Mas o mais tremendo do nosso Deus é que mesmo Adão se afastando dele, Deus vai até Adão. Isso significa: não importa o que você fez, não importa o que você cometeu contra Cristo, Cristo ainda te ama. Isso não vai interferir no que Ele sente por você. Mas calma aí, Cristo ama o meu pecado, é isso? Eu estando em pecado, Cristo ainda me ama? Não, Ele ama você, Ele não ama o seu pecado. E Ele deseja que você saia de toda a prática pecaminosa que existe aí fora, de toda a prática pecaminosa que vem te atraindo para fora da presença de Deus. Deus te ama. Muitas pessoas ainda se perguntam por que Deus ainda não voltou. Isso está desde a década de 80, desde a década de 50 e Cristo ainda não voltou. Deus está tendo ainda está tendo paciência por causa de você. Deus ainda está tendo paciência por causa daqueles que estão perdidos lá fora, porque Ele não deseja que a gente sofra, Ele não deseja que a gente caia, que a gente sofra eternamente, aonde está habitando Satanás e seus anjos, que é lá no lago de fogo e enxofre. Deus não deseja que a gente tenha este destino, por isso que Ele está tendo paciência. Deus está enviando profetas, Deus está enviando pregadores, Deus está enviando pessoas que têm a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, que possam resgatar os que estão aí fora precisando de uma palavra. Aleluia. O pecado nos afastou de Cristo, mas o amor de Cristo, que é citado em João capítulo 3, versículo 16, nos aproximou dele, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa foi a maior prova de amor já registrada na história. Essa foi a maior prova de amor, e ela não foi gritada no microfone, e ela não foi gritada em um carro de som, não. Ela foi dita em silêncio, cheio de dor, em uma cruz. Ele estava sangrando, e ele disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Aquilo fazia parte do propósito divino de Cristo, enviar o seu Filho unigênito, o seu Filho único, para morrer pela minha e pela tua alma, para que a gente possa ser salvos e tenhamos uma chance de herdar o reino dos céus novamente. Em João 14, versículo 6 vai dizer: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A salvação não é através de Maria, não é através de Buda, não é através de Zeus, não é através de Baal, não é através de Odin, não é através de Exu, é através de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Não só morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E ele, antes dele subir para com o Pai, ele diz aos apóstolos, no livro de João: Eu enviarei um Consolador maior, para que vocês não estejam sozinhos. Qual é esse Consolador? Esse Consolador é o Espírito Santo de Deus, a promessa de avivamento que Deus dá lá em Joel. Eu vou falar isso no final. Paulo exorta os cristãos a permanecerem enraizados em Cristo. Essa mensagem se aplica a todos os crentes, desde o mais novo ao mais velho. Não tem acepção de crente nenhum para escutar essa palavra. Paulo, ele exorta enraizados na fé que a gente deve ficar. Aleluia. A árvore sem raízes profundas não resiste às tempestades. E vai dizer lá em Mateus capítulo 20 até o capítulo 13, versículo 20 ao 21. O que foi semeado em solo rochoso, e o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo através de pouca duração e chegada
a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. O que quer dizer isso? Os que ouvem a palavra e ficam entusiasmados e não desenvolvem raízes profundas na fé, esses sim são os solos rochosos que vivem de emoção. Já ouviram falar do crente que vive de emoção? Só vem em culto, dia de festa, só vem em culto, dia de congresso, só quer estar no aniversário da igreja, só quer estar no culto de missões e não faz a obra como ela deve ser feita, e não faz a obra como Jesus manda, como Jesus diz aqui na Bíblia. Missões não é só no culto de missões. Pregar a palavra com firmeza não é só em festa da igreja, não é só em congresso. A verdade ela tem que ser pregada, e não importa o lugar, seja na escola, seja em um culto com 3 pessoas, porque Deus mesmo já disse: onde estiver 3 ou 2 reunidos em meu nome, lá eu estarei presente. Então a palavra tem que ser pregada independente do ambiente que você esteja. Pregue a palavra. Um dia desses eu discuti com um ateu lá na escola, não vou nem falar isso, senão vai demorar muito. Aleluia. Aleluia. Esses são os solos rochosos. Não adianta a gente se emocionar com cantoria, não adianta a gente se emocionar com arrepios, porque arrepios todo mundo sente, até lá fora, escutando aqueles pregadores, as pessoas se arrepiam. O verdadeiro evangelho ele toca profundamente na pessoa. Você não pode sentir a presença de Deus na hora do culto, na hora daquele gira-gira, na hora daquele pula-pula que está tendo na hora, mas quando você está na sua casa sozinho. Eita, Jesus, aleluia, Nazaré. Deus ele entra no teu coração de uma forma tremenda e começa a falar. Lembra daquela palavra que tu escutaste? Deus começa a trabalhar na tua vida através daquela pregação que tu escutou daquele irmãozinho doido ali do canto da rua. E assim a pessoa, o verdadeiro evangelho, ele entra por completo na pessoa. Estar enraizado significa ter comunhão com Deus diariamente por meio da oração e palavra. Não tem como a gente ser enraizado em Cristo se a gente não tem aquele conhecimento da palavra, se a gente não tem o hábito da oração, se a gente não tem um contato com Cristo diariamente. O contato com Cristo diariamente ele é fundamental na vida de um crente. O contato com Cristo diariamente ele é fundamental na vida de qualquer ser humano, para que ele possa viver bem com Cristo, para que ele possa viver sem aquele peso na consciência de que está fazendo algo errado e precisa voltar para Cristo. E nessa noite Cristo, Ele quer falar com pessoas, é que eu não sei com quem Ele quer falar, mas você sabe, você que fez o seu propósito, você que veio em propósito para cá, comece a entregar o teu propósito, porque hoje Deus vai te dar uma resposta. Em Tiago, capítulo 4, versículo 10 vai dizer: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Mas esse humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará, não é que nem aquele ditado que o pessoal fala: os humilhados serão exaltados. Se você está sendo humilhado aí fora, e você acredita que você vai ser exaltado, mesmo não estando no caminho certo, você vai continuar sendo humilhado. Porque esse humilhado que fala aqui em Tiago é humilhai-vos perante o Senhor, aquele que a si mesmo se humilhar, o meu Pai o exaltará. Então é humilhação para Cristo. Essa humilhação é a oração, é o tanto que você dedica a sua vida para Cristo. É quando você dobra o teu joelho lá no teu quarto, escuro, sem ninguém te incomodando, só você e Cristo, e você começa a dizer: Senhor, tem piedade de mim, Senhor, tem misericórdia, só a tua graça me basta. Eu pequei hoje, mas eu estou arrependido, Senhor. Eu necessito da tua graça para viver. Eu necessito da tua graça até para andar. Eu necessito da tua graça até para acordar com fôlego de vida, aleluia. Muitos sonham com um avivamento, mas sem essa humilhação não tem como o fogo pegar, não tem como o avivamento acontecer se você não se humilha para Cristo. Não tem como o avivamento lá de John Wesley, o avivamento que acontece lá em Atos, o avivamento que é prometido em
Joel, não tem como isso acontecer se não houver humilhação. Vai continuar sonhando com avivamento se não tiver uma atitude de se humilhar para Cristo. Isso não acontece. A gente vive em um momento em que está escasso de avivamento, um momento em que está escasso da presença de Deus. A gente vive em uma geração que está perdida totalmente dos caminhos do Senhor. A gente vive em uma geração que é difícil ver o avivamento acontecer. Os últimos avivamentos que aconteceram foram da Inglaterra, lá dos Estados Unidos, do país de Gales, da África, através de Jordan Field, através de John Wesley, através de Billy Graham. Não gosto muito de falar desses caras, é mais os apóstolos aqui da Bíblia. E lá em Atos dos Apóstolos, eles estavam todos reunidos em um só lugar. E enquanto o Espírito Santo não descia, eles não paravam de orar. Enquanto o Espírito Santo não descia, eles não paravam de orar. Enquanto o Espírito Santo não descia, eles continuavam dizendo: desce Espírito, desce Espírito, desce Espírito. E enquanto não descia, eles não paravam. E enquanto não descia, eles não paravam. Então o Espírito Santo desceu sobre todo aquele povo que estavam reunidos, se humilhando perante o Senhor, estavam em oração, estavam continuamente plantando lenha no altar, plantando lenha no altar, e Deus desceu com o Espírito Santo sobre aquele povo. Aleluia. A promessa de Joel, capítulo 2, versículo 28, vai dizer: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. O avivamento de Atos, capítulo 2, versículo 4, todos foram cheios do Espírito Santo. Essa promessa de Joel, capítulo 2, até do versículo 28, ainda está viva. Essa promessa ainda está de pé. Essa promessa ainda está de pé. Aconteceu o avivamento lá de John Wesley dobrado com seus joelhos na sua cama lá, dizia: faz de novo, 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 faz de novo. Porque o avivamento que aconteceu lá em Atos, era isso que ele queria, que Jesus fizesse de novo aquele avivamento que aconteceu lá em Atos. O Espírito Santo derramando sobre aquele povo, o Espírito Santo derramando sobre aquela nação. Aleluia. E tem um avivamento grande chegando no Brasil, tem um avivamento grande chegando no Pará, tem um avivamento grande chegando na nossa região, mas é necessário que a gente busque cada vez mais na presença de Deus. É necessário que a gente busque cada vez mais a presença de Deus, lendo a Bíblia, meditando, orando, louvando, fazendo tudo para a obra de Deus. Tudo para a obra de Deus, não importa. Está te faltando amanhã, mas Deus vai prover. Está te faltando no sábado, Deus vai prover, mas continue fazendo a obra. Não se preocupe com a tua dificuldade financeira, com a tua dificuldade material de fazer a obra. Deus só quer que você faça a obra. O resto Ele toma conta. E Deus só quer que você faça a obra. Quanto mais você desce, mais Deus trabalha no material, mais Deus trabalha aquilo que você pediu, Deus vai dar em dobro, sem você saber. Aleluia. Tem gente que vai receber a bênção de Cristo Jesus porque está orando, e a tua oração foi ouvida, e Deus está dizendo: não se preocupa, porque a hora vai chegar. Não se preocupa, porque a hora vai chegar. Tem muita gente que é impaciente, está orando e não acontece, está orando e não acontece, acaba que desiste da fé. Estava bem aqui de alcançar a bênção, mas acaba desistindo da fé. Mas Deus está dizendo: continua, que está chegando um avivamento que vai levantar essa geração. Essa igreja aqui vai ser cheia, essa igreja aqui vai ser cheia do Espírito Santo de Deus. Não existe avivamento sem oração e palavra. O avivamento ainda não chegou sobre essa geração por conta da ausência da oração.
oração. Não tem como o fogo pegar se não tem oração. Não tem como o fogo pegar se não tem jejum. Não tem como o fogo pegar se não tem oração. Súplica por Cristo Jesus. Nós temos que fazer o que o povo lá de Atos estava fazendo. Enquanto o Espírito não descia, eles não paravam. Enquanto o Espírito não descia, eles não paravam. Enquanto o Espírito não descia, eles não paravam. Já até acabou aqui meus bolsos. Enquanto o Espírito Santo não descia, eles não paravam. Então o que eu digo a vocês: não param de orar, não param de clamar, não param de pedir. Peçam o Espírito Santo de Deus. Você não sabe o quão bom é a presença de Deus estar habitando em nossos corações. A gente se sente tão leve, a gente se sente tão capaz de exercer aquilo que Deus nos deu. A gente se sente capaz, Deus capacita. Não importa a tua dificuldade, se é na fala, se é na leitura. Se você crê no teu chamado que Deus te deu, não importa o que aconteça, Ele vai te capacitar. Ele vai te capacitar a exercer aquilo que Ele te deu no secreto. Enquanto o avivamento não chega, a gente continua orando. Quando a gente continua orando, quando a gente permanece na presença de Deus, a gente está preservando azeite. A gente está preservando o que é azeite? Azeite é a presença de Deus na nossa vida. Se você não é batizado no Espírito Santo como eu, mas você tem a presença de Deus, porque você tem a palavra plantada no seu coração. O batismo com o Espírito Santo é consequência dessa presença que habita no teu coração. Então, enquanto Deus ainda não desceu com o avivamento, a gente precisa continuar preservando azeite, porque Deus diz: vai haver um avivamento tremendo sobre a terra nos últimos dias. E então depois o noivo virá ao encontro da sua noiva. Isso me faz lembrar da parábola das 10 virgens. Eram 5 prudentes e 5 loucas, no caso 5 desobedientes. E as desobedientes foram apenas com azeite que estava posto sobre suas lâmpadas, mas as prudentes colocaram uma reserva porque não sabia a hora em que o noivo viria. É assim a gente não sabe a hora que Cristo vai vir, a gente não sabe a hora em que Cristo vai chegar, a gente não sabe a hora em que Cristo vai tocar a trombeta e o povo vai subir sobre os ares com ele. A gente não sabe essa hora. Então é importante preservar. Preserve a presença que está em teu coração. Preserve a presença que está em teu coração, porque Deus quer te usar. Deus quer te usar para ir levar nesse mundo afora o Evangelho àqueles que ainda não o conhecem. Deus quer te usar para pregar para pessoas que precisam de uma palavra para caminhar com Cristo. E essa palavra é através de você. Então é importante preservar. E quando o noivo chegou lá à meia-noite, as virgens, as 10 estavam dormindo, e houve um grito: o noivo chegou. As prudentes acordaram tranquilas, porque o azeite estava preservado. As prudentes acordaram tranquilas, porque o azeite estava guardado, estava preservado, a presença estava preservada, a presença ainda estava no coração, a presença ainda estava sobre elas, a presença ainda estava sobre o coração delas. Já as loucas não estavam mais, tinham esfriado, as lâmpadas tinham apagado, tinham esfriado, não estavam mais com a presença, e elas saíram loucas atrás de azeite. As prudentes entram e as loucas vão atrás de azeite, mas não era mais tempo. E quando elas chegam sobre o portão, elas batem a porta, e o noivo diz lá de dentro: eu não vos conheço, nem sei de onde são vocês. Aleluia. As prudentes entraram porque tinham azeite em reserva. Então essa noite eu venho aqui dizer: preserve azeite, preserve a presença do Senhor no teu coração.
tem pouca gente aqui, mas os que estão aqui são escolhidos por Cristo. Os que estão aqui são escolhidos para uma grande obra nessa terra. Os que estão aqui precisam preservar esse azeite, precisam preservar essa presença tão valiosa para nós. Aleluia. Se coloquem de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos. Já encerrando aqui. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos pela palavra que foi pregada nesta noite. Que ela possa penetrar sobre o coração dos teus filhos que escutaram. Que ela possa entrar na vida dos teus filhos que escutaram. Que enquanto eles estão aqui, dando glória, glorificando, escutando a tua palavra, Deus está entrando lá na casa deles. Deus está entrando lá naquela causa. Deus está entrando lá naquele problema que eles estão pedindo. Aleluia. Enquanto eles estavam aqui clamando pela tua presença, Deus estava tratando problemas que eles haviam orado antes. Aleluia. Nós agradecemos por esta noite maravilhosa na tua presença. Em nome de Jesus, eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Aleluia. Finalizar que eu vou fazer o que Deus mandou. Glória. Queria ajudar da banda aí. É pedir pro o presbítero Rex e o Thiago chamar aqui esse jovem que eu não falei na hora o nome dele aqui. É Thiago Steve, né, Patrícia, o nome dele? Ele queria que a igreja viesse aqui orar, não só pelo irmão, mas queria que a gente puxasse uma oração para a gente finalizar esse culto. Diz que todos, se puder, vir aqui na frente em nome de Jesus. Vou pegar o óleo e vocês vão apresentar o irmão. Eu vou apresentar, você não vai entender agora não, viu, tio? Tu não vai entender o que vai acontecer agora, mas lá na frente você vai entender o que vai estar acontecendo aqui, aleluia. Nós vamos orar pela nossa vida, pela nossa casa, pelo nosso ministério. Nós vamos orar pela vida do Steve e Thiago. E Deus selou. Foi por isso, irmão Nonato, esse dia de hoje foi o dia de cedo, Deus mostrando para o irmão Nonato, Deus selando o ministério no dia de hoje, nessa sexta-feira. É por isso que ele trouxe através da vida do irmão Eduardo. Ele traz o Steve e Thiago aqui hoje para selar ele com uma grande obra em nome de Jesus de Nazaré. Então, assim como selou a semente do irmão Nonato, selou outra hora o Thiago lá atrás, selou o Eduardo, está selando ministérios para honra e glória à presença de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, pode ungir ele, pode, Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do teu filho amado Jesus de Nazaré, meu Pai. O seu servo pregou a sua palavra, pregou presença, pregou Bíblia, pregou avivamento, pregou arrependimento. Meu Deus, nós não somos nada, meu Pai, nós estamos aqui fazendo o que o Senhor pediu, meu Pai. Derrama uma glória nesse lugar, derrama um avivamento, meu Pai, derrama cura, meu Deus, derrama, onde tinha algo atrapalhando, cai por terra, em nome de Jesus, seja repreendido em nome de Jesus, meu Deus. Nós oramos pelos nossos familiares, meu Pai, familiares afastados, familiares nas drogas, familiares no vício, esfriando, em nome de Jesus, pelo poder da palavra, pelo poder do sangue do Cordeiro, pelo poder do nome de Jesus e também pelo nosso ministério, meu Pai. Liberta ele, liberta ela, entregou vitória, livra, salva em nome de Jesus. Meu Deus, o Senhor escolheu, meu Pai eterno, o Steve Thiago, o Senhor escolheu ele para uma grande obra, meu Pai. Ele não vai entender agora, meu Pai, mas nós pedimos que o céu se levante em favor da vida dele, que os anjos possam descer agora, possam descer agora, possam descer agora, possam descer agora. Toca dele, meu Pai, sela ele como profeta, sela ele com o poder da palavra, em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Sela esse chamado para honra e glória do Senhor Jesus de Nazaré. Escreve o nome dele no livro da vida, aleluia. Meu Pai, muito obrigado, meu Deus, obrigado por ter destravado as bênçãos, obrigado por ter dado a vitória.
Obrigado por estar firmando nossos pés. Obrigado por sermos porta-voz do Evangelho. Obrigado por sermos representantes de Cristo. Obrigado, obrigado. Gratidão, Jesus. Obrigado por ter morrido na cruz, mas por ter ressuscitado. Meu Deus, nós vamos estender a bênção. Quem está na frente vai receber. Quem está do lado direito, quem está do lado esquerdo, quem está atrás, tudo que o Senhor derramar para nós, vai derramar para eles. Em nome de Jesus, derrama as bênçãos em nossa vida para a honra e glória do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Oh, glória. Pode tomar seu lugar, irmão. Pode se assentar. Vou passar para o presbítero Lex. Em nome de Jesus. Oh, glória. Lembrando mais uma vez do nosso convite, escola dominical, próximo domingo, 7h30, 8, irmão. 8 horas, estaremos aqui também contribuindo com jovens. Glória a Deus, vamos ficar de pé, aleluia.